E aí, samaritanas, como é que vocês estão? Hoje é o nosso terceiro e último vídeo da série sobre a oração do Pai Nosso. Dei uma pausa aí em relação ao feriado, também porque tava bem difícil pra mim gravar aqui em casa, o prédio tá em obra, então assim, impossível poder gravar um vídeo decente pra vocês com tanto barulho. Mas hoje finalmente deu certo, então vamos lá dar continuidade a essa série que tá muito top, tá me abençoando muito. Hoje a gente vai falar sobre os versículos 11, 12 e 13, que diz assim: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O verso 11 ele é bem pequeno e direto, mas a gente consegue extrair muita coisa preciosa dele. Por exemplo, quando ele fala de pão nosso, está falando de provisão. Quando ele fala de cada dia, tem a ver com constância, tem a ver com disciplina. A gente precisa de um alimento novo todo dia e Deus, como nosso Criador, sabe disso. O fato de colocar na oração o pão nosso de cada dia nos dá hoje simboliza uma dependência de Deus. Por isso que tem a ver com provisão, disciplina, constância. O pão vem dele, é algo diário. Então, assim, alimento fresco é algo que a gente precisa cultivar todos os dias. É uma total dependência de Deus, que é quem nos dá esse pão diariamente. E isso é muito mais profundo porque é como se Deus estivesse falando assim: olha, eu tenho alimento fresco para vocês todos os dias. Vocês não precisam estocar, vocês não precisam guardar para outro dia. Eu tenho uma coisa nova todo dia para vocês. E a gente se lembra de uma passagem lá no Antigo Testamento, onde Deus dava o maná para as pessoas todos os dias, mas em determinado momento os israelitas começaram a guardar esse maná, a estocar esse alimento para o dia seguinte. Se você olhar grosso modo, né, com os olhos humanos, não é algo ruim. Poxa, eles estão se organizando, eles só estão ali garantindo o futuro deles, eles estão se preocupando com o futuro deles. Pois é, mas isso revela o que está no coração deles, que era uma total falta de confiança em Deus. Porque Deus me deu hoje, mas eu não confio o suficiente para esperar que Ele me dê amanhã. Então, quando os israelitas começaram a estocar esse maná, revelou que, de fato, o coração deles não dependia totalmente de Deus. E fazendo uma análise mais profunda ainda, quando a gente fala de pão, a gente lembra de Jesus, porque Ele mesmo disse que Ele era o pão da vida. Buscar algo novo de Jesus todos os dias também é uma analogia que a gente consegue fazer em relação a essa parte da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, o pão da vida, a presença de Jesus ali todo dia, constantemente, buscando pela sua presença todo dia, algo novo, algo fresco que Ele quer revelar pra gente todos os dias, todas as manhãs. Tudo isso a gente consegue extrair de uma análise mais profunda desse trecho do Pai Nosso. O verso 12 já é uma oração um pouco ousada, que fala de arrependimento e de ousadia. Diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Por que eu digo que é uma oração de arrependimento e ousada? Porque se você prestar atenção na frase, perdoa as minhas ofensas assim como, na mesma medida, da mesma forma em que eu perdoo a quem tem me ofendido. É uma oração de arrependimento, porque eu tô pedindo perdão para Ele pelos meus atos, e é uma oração também ousada, porque, Senhor, da mesma forma que Tu vens me perdoando pelos meus atos, eu também quero perdoar as pessoas que me ofendem. É um ciclo. Enquanto Deus me perdoa, eu libero o perdão. Eu preciso me arrepender dos meus atos diante de Deus e, da mesma forma, perdoar, liberar perdão àquelas pessoas que me feriram, que têm algum tipo de dívida ou de ofensa contra mim. E sempre que eu me apresento em oração a Deus todos os dias, eu tento extrair, né? Eu levo para Ele algo de que eu preciso me arrepender durante aquele dia. Por exemplo, pode ser um dia que eu estive muito ansiosa o dia todo, minha fé, né, ali vacilou durante esse dia. Pode ser um dia em que eu não tive vontade, assim, de orar mesmo, né, mas mesmo sem vontade de orar, eu né, faço de tudo, converso com Deus, porque tem dias que a gente realmente não tem vontade, né, não sei vocês, tem dias que você não tem vontade de ler a Bíblia, que você não tem vontade de orar, que você não tem vontade de louvar, mas ainda assim a gente se esforça, porque isso se chama disciplina, né, então assim, eu peço perdão a Deus por isso. Senhor, perdão porque hoje eu não queria estar orando. Senhor, perdão porque hoje eu não queria te louvar. Me perdoa por isso. Um dia talvez que você não consegue desenvolver as suas atividades cotidianas por pura preguiça, sabe? Um dia que você passa um tempão ali na rede social, vendo, sabe, coisas que não te edificam. Tudo isso, gente, na minha concepção, é sim uma pauta de oração, é digna de arrependimento. Senhor, perdão, porque o meu dia hoje poderia ter sido mais produtivo e eu não dei atenção àquilo que eu realmente deveria ter dado atenção. Me perdoa por isso e isso, coisas simples, mas que se você colocar ali, colocar uma lupa mesmo, falar, opa, isso aqui, no meu dia, é algo que eu preciso apresentar a Deus como arrependimento. Ah, mas eu já sou uma nova criatura, eu tô em Cristo, né? As coisas velhas já se passaram, tudo é novo. Poxa, mas
Eu não sei você, mas eu tenho coisas que eu preciso me arrepender todos os dias, mesmo sendo uma nova criatura, mesmo não cometendo os mesmos pecados que cometi antes de Cristo, mas eu ainda não sou santa. Então, assim, eu tenho sim pecados que eu preciso me arrepender todos os dias. Pecados, assim, que às vezes passam batido. Coisas que às vezes eu faço que são até involuntárias, mas aí o Espírito Santo vai lá, ó. Ei, isso aqui não foi certo, tá, querida? Por favor, bora conversar sobre isso? Então, essa parte da oração do Pai Nosso tem muito a ver com isso. É um arrependimento constante. É todos os dias se examinar. Senhor, examina o meu coração. Assim como o salmista diz, né? Senhor, examina-me. Vê se há em mim algo ruim, algo errado, para que eu imediatamente confesse e me arrependa diante de ti. 2 Coríntios 5,17 diz que somos nova criatura. Mas João capítulo 1 fala que aquele que diz não cometer pecado é mentiroso. Então, assim, é uma vida constante de arrependimento todos os dias. Nós continuamos pecadores, mas hoje existe uma diferença. Pós-Cristo existe uma diferença na vida do pecador. Hoje, o pecado é um acidente. Se eu pecar, eu preciso me arrepender imediatamente. E aqui eu quero fazer um parêntese entre arrependimento e remorso, que a gente precisa saber discernir muito bem isso. E assim, agora é uma concepção minha, tá? Que me ajuda muito a entender sobre esse assunto. O remorso, ele te leva, depois, né, de algum tempo, a cometer o mesmo pecado de forma consciente, de forma voluntária. Já o arrependimento faz com que você tenha nojo, sabe? Completa repulsa daquele pecado que você cometeu. E automaticamente você não o comete mais. Quando há arrependimento, o nosso coração ele fica completamente despedaçado, ele fica triste, ele fica insatisfeito, ele fica incomodado, justamente por saber que esse pecado que você cometeu é capaz de te tirar da presença de Deus, ou melhor, de tirar a presença de Deus de você. Já o remorso é algo que te traz medo, mas não de perder a presença de Deus, mas medo de ir pro inferno. Em resumo, remorso é medo de ir pro inferno. Arrependimento é medo de perder a presença de Deus. Por isso a importância desse trecho na oração do Pai Nosso, porque muitas vezes as nossas orações elas são vazias, sem arrependimento, sem confissão de pecados, como se a gente não tivesse cometido nenhum pecado nas últimas 24 horas, coisa que é humanamente impossível. E quem me ofende? Bom, a partir do momento que você se coloca como alguém arrependido diante de Deus, como alguém que enxerga de fato ali as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, você se coloca como a pior pessoa do mundo diante de Deus, que é santo, perfeito e maravilhoso. E aí você então recebe, né, a misericórdia, você é alcançado pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Automaticamente você passa a enxergar as pessoas que te ofendem com outros olhos. E o perdão àqueles que te ofendem passa a ser uma extensão desse primeiro ato que você teve, que foi o arrependimento diante de Deus. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa do perdão de Deus todos os dias. E o segundo passo, que é uma extensão dessa primeira atitude, é você liberar e liberando perdão aquelas pessoas que constantemente vão te ofendendo, estão em falta com você de alguma forma. O verso 14 e o 15 fala um pouco sobre isso também. E não é que vai ser mais fácil. Eu me arrependi aqui diante de Deus, já pedi perdão pelos meus pecados, agora vai ser super fácil eu perdoar as pessoas que me ofenderam. Não, vai continuar sendo um desafio, vai continuar sendo difícil. Por quê? É uma constante luta contra a nossa carne, porque a nossa carne quer ir de frente, a nossa carne quer pagar na mesma moeda, a nossa carne não quer ficar calada, não quer se justificar o tempo todo. Então vai continuar sendo difícil. É um constante desafio você perdoar o seu irmão, perdoar as pessoas, enfim. Mas a única coisa que torna esse ato de perdoar as pessoas mais fácil, digamos assim, é a maturidade. Porque com o tempo você vai se tornando mais maduro, não porque você recebe menos ofensas, mas porque você deixa de se preocupar tanto, você deixa de se ofender tanto com as ofensas que você recebe. Porque as ofensas sempre vão existir. A gente sempre vai se ofender, a gente sempre vai ser ofendido por alguém, a gente sempre vai achar que foi ofendido, mas na verdade não foi ofendido, a gente que tá se ofendendo à toa. Então, assim, só a maturidade vai tornar esse processo um pouco mais didático, digamos assim. Porque difícil sempre vai ser. A questão aqui é, de fato, eu perdoar todos aqueles que de alguma forma me ofenderam ou me ofendem. Porque eu sou perdoada constantemente por Deus, por Jesus. E como desenvolver isso na prática, já que é tão difícil? Lá em Romanos 12:18, o apóstolo Paulo diz assim: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Perdoar não é uma opção, é uma obrigação de todo cristão. Mas se a pessoa não quiser aceitar o meu perdão, ou vou além, se a pessoa não quiser nem ouvir o meu pedido de perdão, e aí o que eu faço? Eu vou viver martirizando por causa disso? Deus não vai ouvir as minhas orações? Acabou a minha vida? Não, olha o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo. Sabiamente o apóstolo Paulo diz nesse versículo que acabamos de ler: no que depender de você, você fez tudo que dependia de você? Você realmente foi atrás? Você realmente se colocou numa posição de vulnerabilidade, né, de
né, realmente ali se mostrar disponível para aquela pessoa, poxa, olha, me perdoe, ou pelo menos sinalizar, olha, vamos conversar, porque enfim, né, no que depender de você, meu irmão, faça, mas você não pode decidir pela outra pessoa, você não pode aceitar o perdão no lugar daquela pessoa. O seu papel é pedir perdão e, de fato, liberar perdão, se for o caso também, e no que depender de você, no que estiver ao seu alcance, faça. Porque no final das contas, Deus é o único que sabe quais são as intenções e as motivações do nosso coração. Só Ele é que sonda o coração do homem. Então, no fim de tudo, é a Ele que você tem que prestar conta do que você fez e não do que os outros fizeram. E por fim, nós temos o verso 13, que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira lição que eu tiro daqui, Tiago 1,13. Deus não tenta ninguém. Deus não é responsável pelas tentações que chegam até mim e que chegam até você. O papel de nos tentar, é do diabo, é do Satanás, do inferno. Nós vemos isso em Mateus 4, quando o texto começa dizendo que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é Deus que tenta, o diabo é que tenta. Entretanto, ele só tenta por permissão de Deus. A verdade é que o diabo não manda nem nele. Então, assim, tudo é permissão de Deus. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Ou seja, nós seremos tentados. Isso é fato. Todo mundo vai ser tentado. Não adianta fugir disso. Porém, Deus não é quem tenta. Deus permite. Quem tenta é Satanás. Não nos deixe cair em tentação. Isso não quer dizer que a gente não vai ser tentado, porque a gente vai. Mas o cair em tentação, aí sim, nós podemos pedir a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação. Não deixe com que a minha carne vença, prevaleça. Me ajude nisso aqui. Porque até Jesus foi tentado, gente. Jesus foi tentado. A Bíblia deixa isso muito claro naquela passagem lá no deserto. Mas o cair em tentação, isso pode ser evitado. E é isso que esse trecho diz aqui na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração finaliza com um selo, né, uma concordância, uma afirmação, dizendo que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. Não é por um tempo, por uma estação, não, é para sempre, é eternamente. Essa é a oração do Pai Nosso. É assim que finaliza a oração do Pai Nosso, concordando, afirmando que tudo é dele, por ele e para ele. Bora ver o resumo do que a gente aprendeu com a oração? O Pai Nosso nos ensina sobre a paternidade de Deus, que o céu é a nossa referência, toda a glória pertence a Ele, que nós precisamos estabelecer o seu reino e o seu governo aqui na terra. E ela também fala sobre provisão, dependência, arrependimento, perdão e no fim indica, confirma que de fato tudo é sobre Ele, porque tudo pertence a Ele. Esse foi o último vídeo da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Me abençoou muito, 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 muito. Essa oração realmente é algo que nós precisamos voltar a praticar, sabe? Mas com entendimento, não apenas como algo decorado, porque é o que a gente sabe de cor, mas orar e ter o entendimento sobre o que a gente está orando. É uma bênção, foi a oração que Jesus deixou de exemplo pra gente. Então que nós possamos agora orar com o entendimento do que a gente está pedindo e sempre buscar todos os dias ter Deus como Pai, mas ao mesmo tempo ter a consciência de que Ele é Rei, que Ele é soberano, que nós precisamos pedir perdão a Ele diariamente e também perdoar uns aos outros de forma mútua do que depender de nós. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrita. Curte, comenta, compartilha, envia para as pessoas que você ama e continua por aqui para mais vídeos como esse, para mais séries e devocionais também. Beijo!